Capítulo 3 de Eclesiastes, versículos 18, 19 e 20. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos são pó, e todos ao pó tornarão. Capítulo 12, versículo de número 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nós sabemos que o livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, considerado o homem mais sábio da história da humanidade. Ele escreveu 3 livros: o livro de Provérbios, o livro de Cantares e o livro de Eclesiastes. O livro de Cantares ele escreveu ainda na sua tenridade, ainda jovem, apaixonado. Quem ler o livro de Cantares de Salomão vai entender isso. O livro de Provérbios ele escreve na sua fase adulta, de homem que tem amadurecido com a vida e aprendido alguns valores, e por isso escreve o livro de Provérbios. E o livro de Eclesiastes ele escreve na sua idade avançada, após contemplar todas as coisas da vida e chegar à conclusão: tudo é vaidade. Dentre estas contemplações, Salomão agora começa a comparar o homem aos animais, dizendo que não há diferença entre eles, nem na sua existência, nem naquilo que acontece com eles, com ambos, e nem no porvir. Todos vão para um lugar, todos são pó, e ao pó tornarão. Porém, quando Salomão medita, quando Salomão está tentando discernir a importância da criação de Deus, ele não tinha algumas informações. Ser o homem mais sábio não significa ter todas as respostas. Ter sido o homem mais sábio não significa ter tido todo o conhecimento. E Salomão não entendia, ele não conhecia a respeito da formação do homem e dos animais. É certo que no que ele está falando aqui está corretíssimo, porque nós lemos no capítulo 12, no versículo 7, que o pó volta para o pó. Nós fomos criados do pó, e os animais foram criados do pó. Quando Deus cria o homem, Deus cria um ser, aliás, um único ser, tricotômico, composto em 3 partes. Nós somos um único ser composto em 3 partes: corpo, alma e espírito. E quando ele diz no capítulo 12, versículo 7, ele não cita a alma, ele cita o corpo e o espírito. Corpo como pó, formado do pó, volta para o pó, o espírito volta a Deus que o deu. Mas nós, humanos, temos algo que os animais não têm, que é a alma. A alma é a parte racional da criação. Por isso nós somos considerados seres pensantes. Os animais não pensam, não decidem, os animais não projetam. Os animais vivem para aquilo que eles foram criados. Eles caçam e são caçados. Os animais não vivem, os animais sobrevivem. Mas fazendo esta comparação entre homens e animais, Deus nos dá exemplos na sua palavra que nos constrangem. Porque quando vemos os animais na obra de Deus, não estou falando de serem criados, estou falando de fazerem a obra de Deus. Sim, é isso mesmo que eu disse. Os animais fazendo a obra de Deus, nós aprendemos, entendemos o que Salomão estava querendo dizer aqui. Porque se nós observarmos quando Deus ordena Noé construir a arca para a preservação do gênero humano, porque gênero é humano, nós somos do gênero humano. Masculino e feminino não é gênero, gênero é humano, e humano tem feminino e masculino. Quando Deus quer preservar, primeiro que Deus vai destruir a criação por conta do pecado de quem? Do homem ou dos animais? É óbvio. Agora Deus, quando vai preservar, ele preserva o homem e os animais. Aí ele ordena Noé construir a arca, e Noé leva 100 anos para construir a arca.
E nestes 100 anos ele foi escarnecido, zombado, desacreditado, e até hoje dizem que é lenda. Quando ele termina a construção da arca, então no capítulo 7 de Gênesis, Deus diz assim: agora toma a tua família, tua esposa, teus filhos e tuas noras, e entra na arca. E toma um par de animais impuros e 7 pares de animais puros. Aí a Bíblia diz assim: e em 7 dias, ou seja, os animais foram em direção à arca. Um par de animal impuro e 7 pares de animais impuros, de cada espécie. Quem ordenou? Noé em 7 dias andou e foi caçar tudo isso. Quem ordenou os animais? Deus. Os animais obedeceram. E obedeceram por quê? Obedeceram para sobreviver. E esta é uma questão importante. Por que nós precisamos obedecer? Para sobreviver. E nós entendemos isso, os animais entendem. Obedeça para sobreviver. Qual é a técnica dos adestradores de animais? Comida. Qual é a recompensa? Comida. Adestra-se qualquer animal dando comida. Eles entendem e eles fazem o que o adestrador manda. Não são mais teimosos, mas vão ficar com fome. E vão aprender. Aí recebe a recompensa. O que é? A comida. Aí ele faz o que o adestrador quer, o adestrador joga um biscoitinho. O que ele está fazendo? Obedecendo para sobreviver. Quando nós vemos no livro de Números, capítulo 21, quando o povo está atravessando pelo deserto, Moisés agora tirando quase 2 milhões de seres humanos, seres pensantes, de dentro do Egito, estão peregrinando, uma peregrinação que durará 40 anos, e ele está conduzindo esse povo pelo deserto, e o povo reclama do maná. Então no capítulo 21 nós vamos ver um Deus irado. E um Deus irado é um Deus diferente do Deus que o mundo vê. O mundo acha que Deus tem que amar a todos em todo momento, em qualquer circunstância, e não pode se irar. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. E nós vemos um Deus irado com seres pensantes irracionais. Então a Bíblia vai dizer, no versículo 6 do capítulo 21 de Números, que o Senhor faz vir serpentes venenosas, víboras no deserto, que mordem as pessoas que estão murmurando. Só os murmuradores foram mordidos pelas serpentes. Não matou todo mundo, não mordeu todo mundo, só os murmuradores. Por isso cuidado, Deus não tem nada com murmurador. A serpente alcança o murmurador com a permissão de Deus. Quem mandou as serpentes? A serpente conseguia discernir: esse é murmurador, esse não, então morde esse. Esse tem cara, esse não tem, então morde esse aqui tem cara. Elas não conseguiriam. Deus mandou. E elas obedeceram. E cooperaram para a criação de um tipo de Cristo. O povo se arrependeu, Moisés clamou, e Deus mandou então fazer uma serpente de bronze, colocar numa haste, e todos aqueles que estavam mordidos, envenenados, que olhassem para a serpente, sobreviveriam. E nós vemos no livro de Números, capítulo 22, no versículo 28, uma história bastante conhecida, de um homem chamado Balaão. Um momento inusitado, onde aquele que mais deveria ouvir Deus falar é o que menos estava ouvindo. São os profetas. Balaão era profeta. E agora Balaão está em cima de uma jumenta, cavalgando, não tem a visão do anjo e não ouve Deus falar. Então Deus usa a jumenta, ou seja, profeta eram aqueles que Deus podia usar a boca. Deus usava a boca de profetas para trazer a sua palavra. Não pode usar o profeta e usa a boca da jumenta e fala na boca da jumenta. A jumenta tinha esse poder de decidir. Imagina a jumenta pensando: se eu passar, o anjo vai decepar a cabeça do profeta. Ele não está vendo. Eu parei para preservar a vida dele. Ele está me escorraçando, me espancando. Vou ter que falar. A jumenta não teria o poder de tomar essa decisão. Vou ter que falar. Foi Deus que falou na boca dela. E ela então fala e obedece a Deus para livrar o profeta. Meus irmãos, estou falando de exemplos de animais que obedeceram a Deus. Estou falando de seres criados sem alma. Alma é a mente. A mente é para pensar. E Salomão está dizendo: homens e animais são a mesma coisa. Eu entendo que Salomão estava dizendo no sentido, muitas vezes, de o homem não pensar, podendo pensar. Os animais não pensam porque não podem pensar. Aí nós vemos no livro de 1 Reis, no capítulo 16, a história de outro profeta chamado Elias, que Deus vai usar aquelas aves para alimentar o profeta no momento da carestia, da sequidão.
E enquanto havia água no ribeiro, chamado Querite, na cidade de Querite, Deus disse: profeta, fica aí diante do ribeiro, porque tem água. A comida eu vou trazer, a comida eu vou enviar. Mas aí o que Deus faz? Como que Deus envia a comida? Usa aves consideradas imundas. Na lista dos animais imundos, os corvos estão ali. Animais imundos. Para trazer todos os dias, de manhã e de tarde, pão e carne para Elias. Todos os dias, até enquanto havia água no ribeiro de Querite. Queridos irmãos, por isso servir a Cristo é por fé. Por isso servir a Cristo não é por vista. Porque o que nós estamos falando aqui, se não acreditar, se não crer que Deus pode fazer isso, você está perdendo tempo aqui nessa noite. Se você não crê que Deus pode usar um animal, você está perdendo tempo em portar uma Bíblia. Agora Deus usa esses animais imundos para nos mostrar que quando Ele quer, até o imundo se sujeita. E eu me considero muitas vezes puro, mas não estou obedecendo como o imundo que Deus está usando. Depois nós vamos ver no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 24, quando o profeta Eliseu, ele substitui Elias. No início do ministério de Eliseu, não acreditaram no ministério dele. Ele foi caçoado, foi desacreditado, zombado, escarnecido. E a Bíblia diz que alguns jovens, moços, simpatizantes de Elias, fãs de Elias, que não aceitaram a mudança de pastor, não quiseram que Eliseu substituísse Elias, começaram a zombar de Eliseu, chamando ele de calvo. E diziam para ele: sobe calvo, sobe calvo. Aí as pessoas acham que eles estavam zombando da calvície de Eliseu, e não era. É porque Elias foi trasladado, Elias subiu. Eles estavam dizendo: se você é como Elias, sobe também, queremos ver. Aí a Bíblia diz, no versículo de número 24, que 2 ursas saem de algum lugar e matam 42 desses jovens, 42 destes moços que não tinham mais o que fazer. Quem ordenou essas 2 ursas? Quem mandou essas 2 ursas ajudar o profeta? Eliseu não precisou fazer nada, como tem uns que fazem na televisão aí. Se eu sou profeta, você vai ver, em 3 dias, Deus é comigo ou não é? Eliseu não abriu a boca, foi Deus que foi por ele. Eliseu estava garantido por Deus, porque quando foi para ser chamado para o ministério profético, ele estava lá trabalhando, não foi ele que se candidatou. Elias não fez abriu vagas para o ministério. Olha, tem concurso para ministério, estou me aposentando, preciso de um substituto. Lança aí um pregão em Israel e vamos ver os candidatos que vai chegar. Aí vai lá Eliseu, faz a prova. Tomara que eu passe para eu tomar essa vaga aí. Não, ele estava trabalhando, foi Deus que chamou. Se Deus que chamou, é Deus que se responsabiliza. Deus cuida. E nesse caso, Deus usa 2 ursas para preservar o profeta Eliseu. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 18 e no versículo 19, que Deus assoviará as moscas e as abelhas e elas obedecerão. As moscas e as abelhas vão obedecer a um assovio de Deus, um comando, não é nem de voz. E às vezes Deus nos dá um comando de voz, nós não entendemos. Outros tipos de comandos, por exemplo, o assovio que a gente aprende na autoescola, você que não faltou nessa aula lembra, que o policial, o guarda de trânsito, vai dar as diretrizes através de assovios, né? Tem um apito para entender se é para isso, não é, se é para ficar, se é para esperar, enfim, ele vai sinalizar com a mão acompanhado de um assovio. Mas às vezes nós, para entendermos, precisamos ter um comando de voz. Não, sim, espera, acalma, vá, levanta, desperta, acorda, vem, para que não haja dúvidas. E às vezes Deus está nos dando comando de voz e não estamos entendendo. Aí ele diz: a mosca e a abelha eu comando através do meu assovio. Tem umas moscas dessa adestrada na tua casa? Na minha, tudo sem educação, não obedece. Te manda sair, ela não sai. Não tem jeito. Para coletar mel, como que chega na caixa de abelha lá? Abelhas, com licença, vou pegar o mel. Não é assim. Mas quando Deus fala, os animais obedecem. Aí Deus agora precisa corrigir um homem que está desviado da vontade do Senhor. O nome dele é Jonas, não sei se você já ouviu falar. Deus ordena um grande peixe engolir a Jonas, e o peixe engole. Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e o peixe, não sei o que acontece nas entranhas dele, que não libera os sucos para digerir o camarada.
Porque é natural de qualquer organismo vivo de que quando ele traga algum alimento logo, ele já começa a produzir sucos gástricos para digerir o alimento. E Jonas está ali 1 dia, 2 dias, 3 dias e o animal não consegue digerir o profeta. Será que isso era decisão do animal? Mas o grande peixe obedece. É como se Deus dissesse: engole, mas não come. Mas ele obedeceu. Por quê? Porque pelo menos por 3 dias um peixe se tornou templo. Que foi que Jonas fez nos 3 dias? Dentro do ventre. Orou. Quando nós estamos orando ao templo, e o peixe se tornou templo por 3 dias. Templo do Deus a quem se ora. Jonas estava orando ao Deus de Israel, e o peixe se tornou templo do Deus de Israel. Obedeceu para se tornar templo. Era agora Jesus sendo cobrado por algo que ele não devia. Imposto. Jesus não devia imposto. Sacerdote não pagava imposto. Jesus é cobrado. Aí ele, para evitar a animosidade: Pedro, vai ao mar, pesca um peixe, abre a boca dele e pega a moeda que vai estar na boca do peixe. Quem que mandou aquele peixe ali ir no mar para pegar um peixe? E era o primeiro peixe. Quem que mandou aquele bendito peixe com aquela bendita moeda dentro da boca? Aonde foi que aquele peixe achou aquela moeda? E Jesus estava falando com Pedro, Deus já estava dando um jeito no peixe. Peixe, é você que vai fazer a minha obra agora. Vai lá, leva a oferta para sustentar os meus missionários. Jesus manda Pedro fazer o quê? Vai ao mar. Você não vai pedir. Fala com Judas, porque Judas tem a bolsa. Vai lá e pega dinheiro. Não, Pedro, vai lá ao mar. Traz o peixe. Então o peixe obedece para servir. O peixe obedece para provar que na vida do servo de Deus, dinheiro não é causa, é consequência. Dinheiro não é causa, é consequência na vida do homem de Deus, na vida da mulher de Deus. Apesar que vocês podem estar escandalizados, assim como eu, que muitos estão usando o evangelho para fazer do dinheiro causa. Fiquem tranquilos, haverá juízo. Deus é dono da obra. Fiquem tranquilos, está tudo no controle de Deus. Permissão, mas no controle. Então, nós vemos aqui que a obediência, nesse caso, gera providência. Então veja quantas coisas boas. Se obedece para sobreviver, se obedece para ser templo, se obedece para livrar o outro, se obedece para gerar providência. O que você está precisando? Você tem uma necessidade hoje? Quando nós temos uma necessidade, nós temos a carência de uma providência. E por que será que talvez não esteja chegando essa providência? Você está em obediência? Você acha que Deus tem alguma coisa com desobediente? Você acha que você sentou nesse banco e Deus vai resolver o teu problema só porque você veio no culto? Você acha que você veio buscar a bênção de Deus e vai embora para tua casa e continuar vivendo como você quer? É assim? Não é esse Deus que nós adoramos aqui. Aqui nós adoramos ao Deus da obediência. Aleluia. Você não precisa olhar para o teu irmão e não diga nada para ele. Olha para você e diga para você mesmo: a obediência gera providência. Simples, segredo. O que eu preciso fazer, pastor? 30 dias de oração na madrugada, 15 dias de jejum, de café e de chocolate. O que eu preciso fazer, pastor? Tenho que assistir o Hermênio Soares toda semana. O que eu tenho que fazer? Eu preciso tomar um copo de água ungido. Não! Obedeça a vontade de Deus na sua vida, que a providência dele vai chegar. O evangelho é simples. Para de olhar o que Deus está querendo do outro e o outro não está fazendo, que enquanto isso você também não faz, porque fica olhando para o outro. Agora, Jesus não morreu pelos animais, e os animais obedeceu. Jesus não morreu pelo peixe. Jesus não disse: Pai, me envia para a terra, que eu tenho que morrer por aquela baleia que engoliu Jonas. Eu amo muito ela, eu preciso ir lá. Eu tenho que morrer por aquele peixe que vai me dar uma moeda para pagar o meu imposto de Pedro. Eu tenho que morrer por aquelas abelhas obedientes ao Senhor. Como que elas são bonitas. Oh, que abelha linda. Eu tenho que morrer por elas. Não foi isso. Jesus morreu pelos homens. Mas a Bíblia diz no capítulo 3, versículo 18 e 19 de João, que estes homens, que são diferentes dos animais, da forma que Salomão achava que era igual, são diferentes porque pensam. E esses seres que pensam, a Bíblia diz em João 3, 18 e 19, que eles preferiram e amaram mais as trevas do que a luz. Porque eles amaram mais as trevas que a luz. O versículo 19 vai dizer: porque as suas obras eram más. Então, quando estavam fazendo mais obras, eles preferiram acender a luz, deixa a luz apagada, porque as minhas obras são más e ninguém pode ver. Jesus morreu pelos homens,
para dar uma chance a todos eles, porque a Bíblia diz, Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será. Então a chance para todos. Para quem? Para um grupo? 144 mil? Para um grupo eleitos? Não. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Todo ser pensante tem chance de salvação. Jesus não morreu por animais, e animais não vão para o céu, como disse um certo líder religioso aí no mundo, dizendo à criança que o cachorrinho dela que morreu, ela ia encontrar com ele no céu. Porque o que vai viver a eternidade, ou com Deus ou sem Deus, é a alma. O Espírito é o poder da vida que Deus deu. Nós estamos vivos porque temos um Espírito de vida soprado por Deus na criação do homem, quando Ele soprou nas narinas de Adão o Espírito de vida. Esta vida pertence a Deus, é o poder de viver, é o Espírito. O corpo vai voltar para o pó, mas a Bíblia diz, Ezequiel capítulo 18, versículo 4 e capítulo 18, versículo 20, que a alma que pecar, esta morrerá. Então a eternidade é a alma que vai dar conta dela. Animal não tem alma, e esse homem que tem alma, que pensa, que decide, porque a Bíblia diz, você pode conferir comigo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo de número 15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. 2 pontos, que palavra é esta? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Quem são esses pecadores? Os bois, a sardinha, os homens. Por que os homens pecam? Porque o pecado é racional. O pecado é uma questão de escolha. O pecado é uma questão de decisão. Hoje nós podemos decidir, porque temos Cristo. O pecado ele escraviza, o pecado se assenhora daquele que lhe permite. Mas hoje nós temos um valente, mais valente que o valente, mais forte, mais poderoso que o pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, uma ordenança a estes pensantes. Por que ordenança? Porque quando nós falamos de obediência, algumas pessoas acham e confundem obediência com favor. Quando Deus manda alguém fazer alguma coisa, aí esse alguém acha que está fazendo um favor para Deus. Deus me mandou fazer isso, eu vou fazer, vou quebrar esse galho aqui para Deus. Quando se fala de obediência, está falando de mandamento e não pedido de favor. Nós obedecemos quem manda, porque há um Senhor falando, então nós obedecemos. Às vezes um senhor pode pedir um favor, mas na maioria das vezes o que ele fala é ordem. Então obediência não é favor. Por isso a Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 10, que estes seres pensantes não podem confundir obediência com favor. No versículo de número 9 diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás o quê? Salvo. Animal vai ser salvo? Um animal pode confessar com a boca? Só faltava essa. É para os seres humanos, é para mim e para você. Nós temos que confessar ao Senhor Jesus com a nossa boca. Se confessa ao Senhor Jesus dentro da igreja, mas eu preciso falar, está dizendo confessar com a boca, expressar, porque o mundo precisa, o mundo clama por socorro, o mundo clama por redenção. A humanidade ou parcela dela não suporta o evangelho, e por não suportar o evangelho, não suporta o evangélico. Aquele que confessa que é crente se incomoda. Se preocupa não, mundo, eu já estou dizendo. Eles acham que são eles, mas não se preocupa. Nós estamos de saída. Se você não está incomodado com esse mundo, repense a tua fé. Se você continua desejando esta terra e não almeja o céu, se preocupa com os valores espirituais que você diz que tem. Se você não se incomoda com tudo isso que está acontecendo nesse Brasil, não estou falando de roubo não estou falando de propina, de corrupção, isso aí. Estou falando da imoralidade, da investida de Satanás contra a família. Se isso não está te incomodando, se você não protesta contra isso, reveja os teus valores cristãos. Se você não abre a boca e não fala nada e não diz a verdade para as pessoas porque elas estão incomodadas,
Se você não está preocupado com isso, reveja os teus valores de cristão. Que eu estou incomodado e quero me retirar. Eu estou incomodado e não faço a mínima questão de ficar aqui. O que está sendo feito e organizado para a destruição dos valores morais da palavra de Deus, a nós, seres pensantes, para fazer de nós seres irracionais, brincando com a nossa inteligência, subestimando a inteligência humana, querendo nos fazer seres irracionais, para nos igualar aos animais. Agora, nos igualar aos animais, segundo os exemplos que eu falei na palavra de Deus, é quase uma injustiça com os animais, que eles obedeceram como Deus mandou. E você está obedecendo? Obediência é uma questão de escolha. E só um ser que pensa pode escolher. Só um ser que pensa pode decidir. Aí Josué diz assim: o que vocês querem fazer, povo? Façam o que vocês querem. O Senhor nos prometeu a terra e o Senhor nos concedeu a terra. Josué diz assim: vocês estão vendo aí? Estamos na nossa terra que Deus disse, ia tirar a gente do Egito, ia colocar numa terra que manda leite e mel. Olha, estamos todos agora nesta terra. O Senhor disse que ia te tirar do mundo e te tirou. Você está aqui hoje. E o Senhor disse que ia resolver aquele teu problema impossível e resolveu, e você está aqui hoje. Aí Josué diz assim: e agora? Vamos servir a quem? Então agora vocês decidam a quem vocês querem servir. Eu já decidi a quem eu vou servir. E como eu sou sacerdote da minha casa, eu já decidi quem a minha casa vai servir. Na minha casa eu não abro mão. Agora vocês podem servir a quem vocês quiserem. Escolhei hoje a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! E o Senhor pergunta para você nessa noite: a quem você quer servir? Você pode decidir. E o Senhor diz para você: não perca essa competição. Os animais imundos, eles obedeceram quando Deus mandou. Não perca a competição. Não perca esse desafio para um peixe. Sacerdote do lar, quando é que você vai tomar a sua posição? Escolhe hoje, decide hoje. A mulher que espere o marido se firmar, o marido que espera a mulher se firmar para servir a Deus. Porque senão tem incomodação. Escolhei hoje a quem servais. A obediência gera providência. Obedecer para sobreviver. Obedecer para ser templo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a tua preocupação? Qual é o teu medo? Você acha que se você tomar a decisão de ser um crente, um servo de Deus de verdade, você vai perecer? Quando ninguém tiver do teu lado, Deus manda ursa, Deus manda corvo, Deus manda peixe. A gente preserva. Decida por ser fiel a Deus. Decida por obedecer a Deus. Só você pode decidir por você. Chega de ficar em cima do muro, enquanto Deus te dá uma voz de comando e você não obedece. Ele está comandando enxames de abelha assobiando. Sabe que o que Deus tem para você é bem melhor do que o que você pensa, porque Ele que conhece o teu amanhã. Antes de você pensar na tua vitória, que você vai buscar aqui na terra, pense na salvação da tua alma, que é a primazia do Evangelho. Tem pessoas que Deus não cura nunca, mas vai salvo. Tem pessoas que nunca vão conseguir adquirir uma casa própria, mas vai salvo. Tem pessoas que nunca vão conseguir ter um carro, mas vai salvo. O que você está querendo de Deus como primazia, decida obedecer ao Evangelho. Obedeça a palavra. Pare de esperar pelo outro. Pare de esperar alguma coisa acontecer. Se Deus fizer, eu vou. Se Deus fizer, eu faço. Não. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus também. Aleluia. É Ele quem cuida do nosso amanhã. Creia no cuidado e na providência desse Deus maravilhoso, que por mais que alguma criação ou alguma criatura é mais obediente do que você, mesmo assim Jesus te amou mais do que aquela criatura e morreu por você na cruz do Calvário. E Ele quer nesta noite salvar antes de qualquer coisa a tua alma. Por isso eu pergunto aqui: e agora? Alguém nessa noite que quer se decidir por Cristo? Alguém que nessa noite quer aceitar a Jesus como seu único, porque quando se aceita Ele, não precisa de outro, e suficiente Salvador. Alguém nessa noite quer aceitar a Jesus como seu Salvador, de uma vez por todas. Se alguém que quer aceitar a Jesus, saia do seu lugar e vem à frente para orarmos por você. Se alguém que está parado, desviado, sem rumo, sem direção, dos caminhos do Senhor, e quer nessa noite ingressar no caminho da obediência, quer reatar esta aliança com o Senhor, saia do seu lugar e vem, em nome de Jesus. Aleluia. Glória
Glória a Jesus. Aqui já está a primeira pessoa. Tem essa dúvida? Você está aceitando a Jesus ou você está voltando para a igreja? Você está aceitando a Jesus ou você está voltando? Aleluia. A igreja está viva? Há mais alguém que quer aceitar a Jesus? Venha. Se alguém quer voltar para os caminhos do Senhor e reatar com Ele essa aliança de obediência, venha. Talvez você já tenha dito, mas eu já fui, não preciso mais. Mas desde a última vez que você veio à frente, como você tem vivido? A última vez que você veio à frente foi realmente uma entrega? Foi uma aliança de obediência com Ele? Se não foi, sai do seu lugar e vem. Porque tem que vir, porque tem que confessar com a boca publicamente. Fazendo isso será salvo. Em nome de Jesus Cristo.